Ele precisava de uma empregada. Ela, desesperada por uma chance de recomeçar. Porém, havia um detalhe crucial que ninguém poderia prever. Camila tinha um filho. E Richard, que nunca gostou de crianças, nunca imaginaria que isso fosse mudar completamente a sua vida. Ele aceitou a contratação, com a condição de que o bebê não interferisse no desempenho do trabalho, sem saber que essa decisão simples desencadearia algo que ele jamais imaginou. O que parecia ser apenas mais uma mudança simples no cotidiano de um milionário, logo se tornaria o ponto de virada de uma história que você jamais poderia imaginar. O que aconteceu a seguir vai te surpreender. Rodrigo Marques era um homem que, aos 35 anos, alcançara o topo do sucesso. Dono de uma grande rede de empresas. Sua vida era regida por números e decisões estratégicas. Seu apartamento luxuoso, no coração de São Paulo, refletia toda a sua conquista. Havia alcançado o que muitos chamavam de felicidade material, mas a felicidade emocional ainda parecia distante. O milionário sempre evitara relacionamentos mais profundos, tendo em vista que seu foco estava totalmente voltado para a carreira. Sua rotina era marcada por reuniões intermináveis e viagens de negócios, e a solidão em casa era algo que ele nunca se importou, até então. Camila Souza estava enfrentando um dos momentos mais difíceis de sua vida. Com um bebê de 9 meses nos braços e sem um emprego fixo, ela se via em uma luta constante contra o tempo e a escassez. Seu último trabalho, como assistente administrativa em uma pequena empresa, havia acabado de ser encerrado, e ela estava desesperada para encontrar algo que a ajudasse a sustentar a si mesma e ao pequeno João. As economias estavam chegando ao fim, e o futuro parecia incerto. Além disso, o pai de João, que havia prometido estar ao seu lado durante a gravidez, desaparecera logo após o nascimento da criança. Camila se viu sozinha, com o peso da responsabilidade de criar o filho sem a ajuda de ninguém, sem apoio financeiro, pior ainda, sem o suporte emocional que um parceiro poderia oferecer. O abandono do pai de João foi um golpe duro para ela, mas algo dentro de Camila a mantinha forte. Ela sabia que não poderia desistir. A vida de seu filho dependia dela. A cada dia que passava, ela se perguntava como conseguiria equilibrar a criação do bebê com a necessidade urgente de encontrar uma nova fonte de renda. Por mais difícil que fosse a situação, Camila procurava manter a esperança viva. Seu amor por João era a única certeza que ela tinha em meio ao caos. Ela se lembrava das palavras da sua mãe, que sempre dizia que as dificuldades eram apenas testes para provar a força de uma mulher. Com isso em mente, ela não permitia que a desesperança tomasse conta de seu coração. Ela sabia que algo iria mudar, que sua situação difícil não duraria para sempre. Até que, um dia, uma oportunidade inesperada surgiu. Camila não esperava, mas aquela manhã trouxe uma oportunidade que parecia ser a resposta para todos os seus problemas. Após semanas enviando currículos e aguardando ansiosamente uma chamada, ela recebeu um telefonema que a fez sentir uma luz no fim do túnel. Era uma vaga para trabalhar como empregada doméstica em uma mansão de luxo na zona sul de São Paulo. O salário era muito mais do que ela poderia imaginar, e parecia ser a solução ideal para suas dificuldades financeiras. No entanto, havia um pequeno problema. A contratação era para começar imediatamente. Camila hesitou, pensando em João. Embora estivesse desesperada por um trabalho, ela se preocupava com a logística de cuidar do bebê enquanto trabalhava. O que a deixou mais insegura ainda foi o fato de que a vaga exigia uma pessoa com experiência em manter uma casa impecável, algo que ela sabia que não seria fácil com um bebê tão pequeno. Mas o que ela não sabia ainda era que esse trabalho seria mais do que apenas uma solução financeira. Era o começo de uma reviravolta que mudaria sua vida de maneira inesperada. Quando ela chegou à mansão, a grandiosidade do lugar a deixou sem palavras. A mansão era gigantesca, com detalhes luxuosos em cada canto, pisos de mármore, lustres de cristal que brilhavam com a luz do sol, jardins exuberantes e uma arquitetura que parecia saída de um filme. Rodrigo Marques, o milionário proprietário da mansão, parecia ser uma pessoa controlada e precisa. Seu olhar atento e sua postura distante a faziam sentir uma sensação de desconforto, mas ela sabia que não poderia deixar essa oportunidade escapar. Após a breve recepção, Rodrigo a conduziu até o salão de jantar,
onde ele explicou as condições do trabalho. A conversa estava indo bem, mas Camila sabia que teria que se abrir sobre a realidade de sua vida, o bebê. Foi então que Camila, com um pouco de hesitação, revelou a Rodrigo a parte mais difícil de sua vida. Ela era mãe solteira de um bebê de 9 meses, e ele estava sempre com ela. Seu filho, João, era uma parte inseparável de sua vida, e ela não podia deixá-lo em casa durante o expediente. Ela explicou que faria o possível para que ele não causasse nenhum incômodo no ambiente de trabalho. Camila pediu desculpas de antemão por qualquer inconveniente, sabendo que muitos poderiam se incomodar com a presença de um bebê em uma casa tão luxuosa e sem crianças por perto. Rodrigo, que sempre fora um homem meticuloso e dedicado ao seu trabalho, jamais imaginou que teria que lidar com uma situação como aquela. Ele sempre considerou a mansão um espaço para o descanso e a serenidade, livre de qualquer tipo de distração. A ideia de um bebê no ambiente lhe causou uma certa repulsa. Ele não gostava de crianças, e o choro de um bebê era a última coisa que ele desejava ouvir. No entanto, algo o impediu de dispensar Camila naquele momento. Talvez fosse a urgência de precisar de alguém para o trabalho ou até mesmo a visão de uma mãe solteira tentando desesperadamente manter sua família unida. Mesmo sem gostar da ideia, Rodrigo fez uma proposta que, de certa forma, parecia equilibrada, mas que também testava os limites de Camila. "Eu aceito você como empregada, mas sob uma condição", disse ele, com uma expressão séria. "O bebê não pode atrapalhar meu trabalho. Se ele interferir de alguma forma, precisarei pedir que você deixe o emprego." Camila, embora surpresa, aceitou a proposta com relutância, sentindo que não tinha outra opção. Ela sabia que, se quisesse aquele emprego, teria que fazer com que o bebê não fosse um problema. E assim, o acordo foi fechado. Mas o que ela não sabia era que esse simples acordo inicial entre ela e Rodrigo criaria uma série de desafios emocionais que transformariam não apenas sua vida, mas também a vida do próprio milionário. Os primeiros dias de Camila na mansão foram uma montanha-russa de emoções. A grandiosidade do lugar a deixou impressionada, mas também a fez sentir como se estivesse em um mundo completamente diferente do seu. Cada cômodo da mansão exigia cuidados especiais: o salão de festas, a biblioteca imensa, o jardim com fontes e esculturas. Todos pareciam exigir uma atenção que Camila não tinha certeza de ser capaz de oferecer, especialmente com o bebê João sempre por perto. Apesar das dificuldades, ela se esforçava para equilibrar suas responsabilidades como mãe e empregada. Durante o dia, enquanto Rodrigo estava ocupado em reuniões ou nos negócios, ela fazia o possível para organizar a casa, limpar cada canto e garantir que o bebê não causasse transtornos. João, embora ainda muito pequeno, era um bebê tranquilo na maior parte do tempo, mas os desafios de ser mãe solteira logo começaram a se manifestar. Em alguns momentos, quando o bebê começava a chorar, Camila sentia uma pressão crescente para manter a situação sob controle. Rodrigo, por sua vez, começava a perceber a complexidade da situação. Ele já tinha deixado claro que o bebê não deveria interferir em seu dia a dia e, até então, tudo parecia estar funcionando relativamente bem. No entanto, sempre que o choro de João ecoava pelos corredores da mansão, Rodrigo se irritava, tentando se concentrar no trabalho. Ele não gostava de ser interrompido, muito menos por um bebê. A cada dia, ele começava a se sentir mais desconfortável com a situação, embora estivesse ciente de que tinha feito a escolha de contratar Camila. Certa manhã, após uma longa reunião de trabalho, Rodrigo se deparou com Camila tentando acalmar o bebê, que estava chorando muito. Ele passou pela sala e olhou de longe, seu estômago se revirando com o som irritante do choro. O bebê parecia desesperado, e Camila estava visivelmente exausta tentando fazê-lo parar. Rodrigo fez uma pausa, como se ponderasse o que fazer, mas ao invés de se afastar, ele se aproximou, dirigindo-se até Camila com um olhar que misturava frustração e curiosidade. "Você não consegue fazer ele parar de chorar?" perguntou ele, com um tom seco. Camila, ainda tentando controlar a situação, deu um sorriso cansado. "Ele só está um pouco irritado. Vai passar." Rodrigo fez um gesto impaciente com a mão e, em um impulso, se aproximou ainda mais. Algo nele parecia incomodado,
mas ao mesmo tempo havia uma sensação de empatia. Ele não estava acostumado a ver pessoas como Camila, lutando para equilibrar suas responsabilidades de maneira tão admirável, embora de uma maneira que ele não compreendia. Mas ele ainda não queria se envolver. Você pode tentar deixá-lo em outro cômodo, enquanto faz o seu trabalho, disse ele, tentando manter a calma, embora sua paciência estivesse se esgotando. Camila sentiu um calafrio. Ela sabia que Rodrigo não estava confortável com a situação, e a tensão entre eles era palpável. Mas ela precisava daquele trabalho. Ela precisaria encontrar uma maneira de fazer as coisas funcionarem. Sem uma palavra, ela pegou João nos braços e o levou até o quarto, tentando seguir as instruções de Rodrigo. No entanto, por mais que tentasse se manter firme, as coisas estavam começando a ficar difíceis. Camila sabia que a qualquer momento poderia perder o emprego, e isso a aterrorizava. Mas ao mesmo tempo, ela se via em uma situação onde a sobrevivência de João dependia dela manter a calma e dar o seu melhor. Não havia espaço para fraqueza. O mês seguinte na mansão foi marcado por uma sucessão de pequenos desentendimentos, que aos poucos foram transformando o ambiente de trabalho de Camila em um verdadeiro campo de batalha emocional. Rodrigo, que já tinha demonstrado seu desconforto com a presença de João, se tornava cada vez mais impaciente. Cada choro, cada risada, cada som que saía do bebê parecia irritá-lo ainda mais. Ele sentia que o espaço da mansão, que sempre fora seu refúgio de tranquilidade, estava sendo invadido, não apenas por um bebê, mas também pelas inseguranças e dificuldades de Camila. Por mais que Camila se esforçasse para manter o ambiente silencioso e sem interrupções, as coisas simplesmente não funcionavam como ele gostaria. Às vezes, quando ela estava em um cômodo da casa tentando acalmar João, Rodrigo passava pelo corredor e soltava um suspiro de frustração. Ele estava se tornando mais claro em suas palavras, e seu tom seco demonstrava que estava começando a ficar realmente incomodado. Em uma manhã particularmente difícil, após uma noite inteira sem dormir devido à febre de João, Camila estava visivelmente cansada. Ela ainda tentava manter a casa em ordem, mas tudo parecia estar fora de controle. O bebê estava resfriado, e a pressão de cuidar de tudo sozinha estava pesando. Enquanto ela tentava lavar os pratos na cozinha, João começou a chorar, mais uma vez, interrompendo o ritmo da casa. Rodrigo, que estava em uma videoconferência no escritório, não pôde mais conter sua frustração. Ele surgiu na porta da cozinha com a expressão fechada, interrompendo a tentativa de Camila de trabalhar. "Isso está se tornando um problema sério", disse ele, com um tom ríspido. "Não sei como vou focar nos meus compromissos com esse barulho o tempo todo. Eu já te avisei que o bebê não pode interferir, e ele está fazendo exatamente isso." Camila engoliu em seco, sentindo uma mistura de raiva e vergonha. Ela sabia que estava fazendo o melhor que podia, mas as palavras de Rodrigo eram como facas em seu coração. Ela tentou responder com calma, mas a exaustão estava começando a tomar conta de seu corpo. "Eu estou tentando. Você sabe o quanto isso está sendo difícil para mim também. Mas ele é um bebê. Não consigo controlar quando ele está doente ou quando ele precisa de mim." Rodrigo franziu a testa e ficou em silêncio por um momento. O que ele não entendia, ou talvez não queria entender, era que Camila estava dividida entre a responsabilidade de cuidar de seu filho e a necessidade de manter o emprego que estava quase perdido. "Eu entendo, mas isso não muda o fato de que você está aqui para trabalhar. E se o bebê continuar interferindo dessa maneira, teremos que conversar sobre outra solução", disse ele, sem muita paciência. Camila sentiu um nó no estômago. Ela não sabia como, mas sabia que algo precisava mudar. E naquele momento, ela estava prestes a tomar uma decisão que alteraria para sempre a dinâmica entre ela e Rodrigo. O que ela não sabia ainda era que, por trás de sua frustração e palavras duras, Rodrigo estava começando a encarar um dilema que ele jamais imaginou. Ele estava se importando mais com ela e com a situação do que estava disposto a admitir. O mês seguinte foi tenso. Camila tentava, com todas as forças, manter o ambiente da mansão organizado, mas sua rotina estava cada vez mais desafiadora. O bebê, que havia ficado doente, exigia mais atenção e cuidados.
Ela sabia que o ritmo de sua vida estava ficando cada vez mais difícil de equilibrar, e o cansaço se tornava visível. No entanto, o que mais pesava sobre ela era o comportamento de Rodrigo. Ele continuava insatisfeito, incomodado com o barulho do bebê e com a presença constante de Camila e João na mansão. Rodrigo, que já tinha deixado claro seu desagrado com a situação, estava cada vez mais impaciente. Cada choro de João parecia ser uma tortura para ele. A mansão, que sempre foi seu espaço de tranquilidade e controle, agora parecia sufocante. O bebê estava ali o tempo todo, e ele sentia que não conseguia mais se concentrar nos seus compromissos, nas suas reuniões, nos seus projetos. Os dois mundos, o de Camila e o dele, continuavam a colidir de forma cada vez mais irreconciliável. Camila sentia a pressão de todos os lados. Ela tentava não incomodar Rodrigo, mas não conseguia evitar que a necessidade de cuidar de João interferisse em tudo. A cada dia que passava, o ambiente ficava mais denso. Rodrigo estava ficando claro em suas insatisfações, e o comportamento impaciente dele tornava a convivência cada vez mais difícil. Camila, esse bebê está se tornando um problema. Eu não posso trabalhar assim, disse ele, com a voz dura, um dia após mais uma crise de choro de João. Ela tentou responder com a maior calma possível, embora seu estômago estivesse apertado. O bebê estava resfriado, e ela mesma estava exausta, mas ele não parecia entender as dificuldades que ela enfrentava. Rodrigo, eu sei que não está sendo fácil, mas ele é apenas um bebê. E eu estou fazendo o meu melhor para não atrapalhar seu trabalho, respondeu, sua voz cheia de cansaço, mas também de um respeito pela situação que ele não parecia compartilhar. Rodrigo olhou para ela, com o rosto fechado. Ele sentia que estava perdendo o controle, e isso o incomodava profundamente. Cada palavra de Camila parecia mais uma justificativa do que uma solução para o que ele considerava um problema crescente. Mas, no fundo, ele ainda não sabia como lidar com a situação. Foi quando a mãe de Rodrigo, Dona Marilda, decidiu fazer uma visita inesperada à mansão que tudo começou a mudar. Dona Marilda, uma mulher de 60 anos, muito carinhosa e cheia de energia, sempre teve uma opinião muito forte sobre as escolhas do filho. Ela se preocupava com ele, embora soubesse que ele, às vezes, fosse teimoso e distante. Quando ela chegou à mansão, foi imediatamente cativada pelo ambiente acolhedor, mas logo percebeu algo que chamou sua atenção: a presença de Camila e, mais especificamente, a de seu bebê. Ela não demorou a se aproximar de Camila e começou a fazer perguntas sobre o pequeno João. Ai, que gracinha ele é! Como ele está? Está tão saudável, disse Dona Marilda com um sorriso afetuoso, enquanto pegava João no colo, com uma expressão de carinho genuíno. Camila ficou surpresa com a reação calorosa de Dona Marilda. Ela, que estava acostumada a lidar com o olhar crítico de Rodrigo, não esperava tanta gentileza da parte da mãe dele. A mulher imediatamente começou a elogiar o bebê, elogiando sua aparência, a forma como ele sorria, a maneira como reagia. Camila se sentiu tocada, aliviada por receber um elogio genuíno. A visita da mãe de Rodrigo parecia trazer um alívio momentâneo. Rodrigo, que observava a cena à distância, sentiu uma pontada de desconforto. Sua mãe estava completamente encantada com o bebê, algo que ele nunca teria imaginado. Ela falava com tanto amor, com tanto cuidado, que parecia até estar abraçando Camila ao elogiar João. Ao longo da tarde, Dona Marilda não parou de falar sobre o quanto João era bonito e como ele parecia ser um bebê saudável e cheio de vida. Rodrigo não sabia como reagir àquela mudança. Ele se sentia desconfortável com as atenções de sua mãe voltadas para o bebê, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a mudar. Ele viu sua mãe interagindo com João de forma tão calorosa, algo que ele nunca tinha feito. Ele viu o sorriso de Camila, aquele sorriso genuíno de alívio e felicidade, e começou a se perguntar se sua resistência era realmente justificada. O dia parecia seguir seu curso como qualquer outro. Camila estava ocupada, como sempre, organizando os cômodos da mansão. Ela sabia que Rodrigo preferia manter a casa impecável, o que só tornava suas tarefas ainda mais exaustivas. João, por sua vez, estava dormindo tranquilamente em um dos quartos do fundo, longe da área social da casa, para não incomodar ninguém.
Camila havia colocado o bebê para dormir após o almoço e estava tentando manter a rotina dele o mais tranquila possível. Rodrigo estava no escritório, ocupado com telefonemas e reuniões online, tentando se concentrar em seus negócios. Ele, como sempre, estava totalmente absorto no seu mundo de trabalho, uma rotina que não deixava espaço para interrupções. Mas, naquele dia, algo aconteceu que ele não podia controlar. Enquanto ele estava em uma reunião importante, com o som abafado das vozes ao telefone, algo se destacou no fundo da casa: o choro de João. O som veio como uma onda de desconforto, tão claro e penetrante que Rodrigo imediatamente se desconcentrou. Ele havia ouvido aquele choro antes, mas sempre o ignorava. Porém, naquele momento, o som parecia mexer com ele de uma forma que ele não conseguia entender. Camila, que estava no banheiro no momento, também ouviu o choro, mas demorou alguns segundos até perceber que Rodrigo não estava tomando nenhuma atitude. Ela rapidamente se levantou, preocupada, e saiu em direção ao quarto de João. Mas, para sua surpresa, antes que ela pudesse dar um passo, Rodrigo já estava se movendo em direção ao quarto do bebê. Ele se levantou, de maneira inesperada, e se dirigiu à porta do quarto onde João estava. Camila, confusa, o observou de longe enquanto ele se aproximava da cama do bebê. Rodrigo estava agitado, mas sua expressão, que normalmente era tão controlada, agora parecia humana, mais vulnerável. Ele parou na porta do quarto e olhou para o pequeno João, que estava acordando e chorando. Sem hesitar, Rodrigo entrou no quarto e, com um gesto suave, pegou o bebê nos braços. Camila, surpresa, permaneceu observando a cena de longe. Ela estava ali, no corredor, parada, observando o homem que sempre fora distante, frio e impessoal, agora tentando acalmar o choro do bebê. Ele balançava João nos braços de maneira cuidadosa, quase hesitante, mas com uma ternura que ela nunca imaginou que ele fosse capaz de demonstrar. Rodrigo balbuciou palavras baixas, um SHHH repetido, como se estivesse tentando acalmar um ser frágil, algo que ele havia evitado durante todo o tempo que estivera convivendo com Camila e o bebê. O gesto não era apenas físico, mas parecia algo mais profundo. Era uma tentativa genuína de criar uma conexão, uma que ele não sabia que seria capaz de fazer. Camila ficou observando, sem acreditar no que estava vendo. Ela viu o modo como Rodrigo tocava o bebê, como ele tentava de tudo para fazer João parar de chorar. E, lentamente, o choro começou a diminuir. João, depois de alguns minutos, adormeceu novamente no colo de Rodrigo, que, com um cuidado visível, colocou o bebê de volta na cama. Camila não se moveu do lugar. Ela estava incrédula, tocada por aquela cena inesperada. Rodrigo, o homem que parecia nunca se importar com o bebê, agora parecia ter algo com ele. Algo que ela nunca poderia ter imaginado. Ela não sabia o que pensar, mas sentiu uma onda de gratidão e surpresa. Rodrigo, por sua vez, parecia um pouco desconcertado, como se não soubesse exatamente o que acontecerá. Ele se levantou lentamente, voltou para a porta do quarto e se virou para Camila. Seus olhos estavam um pouco mais suaves do que o habitual, embora ele tentasse disfarçar. Ele estava muito agitado. Eu só queria ajudar, disse Rodrigo, de uma forma um pouco nervosa, como se estivesse justificando o que acabará de fazer. Camila não respondeu imediatamente. Ela ainda estava processando o que acontecerá. Ela apenas deu um pequeno sorriso, um sorriso genuíno, sem palavras, mas com uma sensação de alívio e até uma pontinha de esperança. Rodrigo olhou para ela por um instante, então, se afastou, voltando para sua rotina de trabalho. Mas, dentro dele, algo havia mudado. O bebê, aquele pequeno ser que antes o incomodava, agora tinha um lugar no seu coração. O gesto de acalmar João, algo tão simples, havia despertado algo que ele não sabia que estava lá. Um apego. Ele não sabia o que fazer com esse sentimento, mas ele o sentia. Camila estava começando a sentir que as coisas estavam finalmente começando a melhorar. Ela já se acostumara com a rotina de trabalhar na mansão. Após a interação inesperada de Rodrigo com João, sentia que o ambiente estava um pouco mais acolhedor. Mesmo que o clima entre ela e o patrão ainda fosse tenso,
Ela notava pequenas mudanças em seu comportamento. Rodrigo estava mais atento, menos irritado com o bebê. Mas ela não sabia que o passado dela estava prestes a bater à porta novamente. Naquela manhã, enquanto ela preparava o café da manhã na cozinha, ouviu um som de carro se aproximando. Camila se assustou e, ao olhar pela janela, viu um homem alto e musculoso parado em frente à porta. Era Fábio, o pai de João. Fábio não tinha sido uma figura presente na vida de Camila ou do bebê desde que ela ficou grávida. Após o abandono, ele havia desaparecido, deixando-a sozinha para lidar com todas as dificuldades. Agora, ele estava de volta, trazendo uma proposta que, para Camila, parecia impensável. Ela respirou fundo e foi até o portão. Quando abriu, encontrou Fábio com uma expressão de arrependimento no rosto. Camila, eu soube pela minha irmã que você está trabalhando aqui. Eu quero tentar novamente. Quero me reconectar com você e com o João. Eu estava errado e quero ser parte da vida dele, disse ele, com uma sinceridade que ela ainda não sabia se podia acreditar. Camila olhou para ele, sem saber o que dizer. Por um momento, pensou nos dias difíceis em que ele a deixou sozinha, sem nenhum apoio, mas a presença de Fábio a deixava desconfortável. Ela sabia que não podia confiar nele novamente. Fábio, você se foi quando eu mais precisei de você. Você não tem direito de aparecer agora e querer ser parte da vida do meu filho, disse ela com firmeza, tentando manter o controle emocional. O João está bem agora. Ele tem uma vida nova, com a gente. Eu não posso permitir que você entre e bagunce tudo de novo. Fábio ficou em silêncio por alguns segundos, sua expressão mudando de arrependimento para raiva. Ele tentou argumentar mais uma vez, mas Camila cortou suas palavras. Não, Fábio, eu não quero que você o leve. O João é meu filho, e você não tem nada a ver com isso, disse ela, com uma voz firme e decidida. Agora, por favor, se retire. Fábio parecia não querer aceitar o fim da conversa. Ele deu um passo à frente, quase como se quisesse invadir a casa, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma voz firme surgiu do lado de dentro da mansão. O que está acontecendo aqui? Disse Rodrigo, que havia ouvido a conversa enquanto se aproximava da porta. Ele havia saído de um dos cômodos e agora estava diante de Camila e Fábio, com uma expressão séria. Fábio olhou para Rodrigo com desdém. Ele nunca tinha se importado com a presença do patrão de Camila, mas o que ele não esperava era a reação de Rodrigo. Sem pensar duas vezes, Rodrigo se aproximou de Fábio, colocando-se entre ele e Camila. Você está dizendo que quer levar esse bebê? Não aqui. Camila está trabalhando, e ela e João têm a vida dela agora, disse Rodrigo, com uma firmeza que surpreendeu tanto Fábio quanto Camila. E, se você tentar fazer isso, vou te impedir de qualquer forma. Fábio olhou para Rodrigo, confuso e surpreso com a atitude dele. Ele não esperava que alguém como Rodrigo fosse se intrometer. Mas, diante da autoridade de Rodrigo, ele percebeu que não tinha mais espaço para sua arrogância. Eu não vou permitir que você ameace a integridade de nossa família, continuou Rodrigo, com um olhar determinado. Agora, saia da minha propriedade. Fábio, sabendo que não conseguiria convencer Rodrigo, deu um passo para trás, olhou para Camila e, com um último olhar de rancor, se afastou. A porta foi fechada atrás dele e o silêncio tomou conta do ambiente. Com a ameaça de Fábio finalmente afastada, a vida de Camila começou a mudar de maneiras que ela nunca imaginou. Rodrigo, após a defesa que fez dela e do bebê, se mostrou mais presente. A convivência com João trouxe uma suavidade inesperada para ele. A relação entre os dois foi se transformando aos poucos, e a casa, que antes parecia fria e impessoal, passou a ser preenchida com risos e calor humano. Rodrigo e Camila começaram a se aproximar de uma maneira diferente. Eles passaram a se entender melhor, a apoiar um ao outro nas dificuldades, e a conexão entre eles foi crescendo. Rodrigo começou a se importar mais com o bem-estar de Camila e de João. Ele se via como um pai adotivo para o bebê, e isso mudava completamente a forma como ele via a vida. Camila, por sua vez, também se sentia mais segura e amparada. Ela já não precisava mais se preocupar com as dificuldades financeiras ou com a ausência de Fábio.
Ela estava criando João com amor e com a ajuda de Rodrigo, que, embora distante no começo, agora era alguém em quem ela confiava. Com o passar do tempo, algo mágico aconteceu entre Rodrigo e Camila. O que começou como uma amizade improvável foi se transformando lentamente em um amor profundo e verdadeiro. Aqueles momentos de cumplicidade e cuidado com João, o bebê que, inicialmente, trouxe tantas incertezas e desafios, se tornaram as bases de uma relação que se fortaleceu a cada dia que passava. Rodrigo, com seu jeito carinhoso e protetor, e Camila, com sua força e dedicação, encontraram nos pequenos gestos de cuidado uma conexão intensa e inquebrável. O bebê, que antes representava o medo e a dúvida para ambos, agora era o símbolo do que eles haviam conquistado juntos, uma família. Cada sorriso de João, cada conquista do pequeno, era motivo para que eles celebrassem o amor que nascia não apenas entre eles, mas também em torno do pequeno ser que se tornava o centro do mundo deles. A vida que antes parecia cheia de incertezas, agora era um reflexo da confiança e do apoio mútuo que Rodrigo e Camila haviam aprendido a dar um ao outro. A vida de Rodrigo, que antes era centrada em sua rotina solitária e em suas preocupações pessoais, também se transformou de maneiras inesperadas. A responsabilidade que ele assumiu ao cuidar de João o fez amadurecer rapidamente, e ele se descobriu mais capaz do que imaginava. O amor que ele sentia por Camila e pelo filho foi abrindo novas perspectivas para ele, despertando um desejo de ser uma pessoa melhor, mais presente e mais comprometida com a família. Ele passou a enxergar a vida de forma diferente, com mais propósito e gratidão. E, sem dúvida, essa transformação não passou despercebida pela sua mãe, Dona Marilda, sempre foi muito presente na vida de Rodrigo. Embora tivesse uma opinião muito forte sobre as escolhas dele, nunca escondeu seu desejo de vê-lo feliz e realizado. Em um gesto de carinho e entusiasmo, Dona Marilda fez questão de dar vários presentes a João. Ela não poupou esforços para mimá-lo, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra doce para o netinho. Ao olhar para Rodrigo, sua expressão era de orgulho. Ela sabia que, em algum momento, ele encontraria algo que faria sua vida ter mais sentido, e o nascimento de João foi o que faltava para completar essa jornada. Dona Marilda, com seu jeito forte e acolhedor, elogiou o filho por sua dedicação e por ter dado um novo rumo à sua vida, tornando-se o homem que sempre soubera que ele poderia ser. Ela se emocionou ao ver Rodrigo tão envolvido, tão presente, e cheia de orgulho pela forma como ele estava cuidando de Camila e João. Em suas palavras, ela o parabenizou pela coragem de enfrentar os desafios, mais do que isso, pela maneira como ele se entregou à nova fase da vida. Para Dona Marilda, não havia dúvida de que seu filho estava no caminho certo, e ela estava ali para apoiá-lo em tudo o que fosse necessário. A história de Camila, que começou com a perda e a luta pela sobrevivência, agora era uma história de superação, de amor e de uma nova chance para uma família que, contra todas as probabilidades, se encontrou. E a história de Rodrigo, marcada pela transformação e pela descoberta de um amor verdadeiro e incondicional, era um reflexo de que, às vezes, a vida nos surpreende de formas que não imaginamos, trazendo-nos aquilo que mais precisamos na hora certa. Juntos, Rodrigo, Camila, João e Dona Marilda formaram uma nova família, unida pelo amor, pela superação e pelo apoio mútuo, com a certeza de que, com os desafios e alegrias que a vida trouxesse, sempre estariam juntos, prontos para enfrentar o que viesse.